Eu acho muito importante a gente se preocupar com depósito, com joias, com CPI, mas a gente não pode só olhar para isso. E na verdade é isso que grande parte da imprensa brasileira tem feito, olhado para isso e ignorado coisas importantíssimas que têm acontecido do outro lado do Atlântico e que tem um potencial enorme de impactar o futuro da política aqui no Brasil. Em Budapeste, na Hungria, à beira do rio Danúbio, o segundo mais longo da Europa, que atravessa 10 países, está o monumento Sapatos às Margens do Danúbio. Ele foi inaugurado em 2005 e é um memorial que consiste em dezenas de sapatos de diferentes tamanhos, feitos em ferro fundido, que simbolizam os judeus que entre 1944 e 1945 eram enfileirados às margens do rio e fuzilados a mando do Partido Cruz Flechada, de cunho nazista. A menos de 3 quilômetros de distância dali, também à beira do rio, fica a Bauna, que é um centro de eventos húngaro, onde no início de maio ocorreu a Conferência de Ação Política Conservadora, ou CPAC. E a CPAC nasceu nos Estados Unidos em 1974 e se autodefine como uma conferência de conservadores. Organizado para dar palco a pseudo-especialistas com discursos abertamente homofóbicos, ultranacionalistas, conspiracionistas e xenofóbicos, o evento passou a ser reproduzido em outros países, como Austrália, Japão, México e Brasil. Na edição de 2023 na Hungria, na entrada do evento havia uma placa que dizia Zona Livre da Cultura Woke, referindo-se ao disputado termo que em inglês é definido por progressistas como uma consciência social e por conservadores como a famosa lacração. A mais recente edição húngara do evento foi um prato cheio para adeptos da extrema-direita contemporânea, que contou com a participação da elite ultradireitista de mais de 20 países, entre eles o Brasil, na figura do Eduardo Bolsonaro, que segundo o site do evento participaria virtualmente. E no discurso de abertura, o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro húngaro, além de afirmar que o seu país é uma espécie de incubadora para os experimentos conservadores, onde foi possível derrotar os liberais ao optar por um caminho na política cristã conservadora, ele disse que se o Donald Trump fosse o atual presidente dos Estados Unidos, não haveria guerra na Ucrânia ou na Europa. Ele falou: volte, senhor presidente, faça a América grande de novo e nos traga a paz. O próprio Donald Trump chegou a gravar um vídeo que foi exibido no evento. Nele, o Trump afirmou que os conservadores estão em uma batalha histórica contra marxistas, globalistas e comunistas em todo o mundo, e que era uma honra dirigir-se aos patriotas, adoradores da liberdade, que se reuniram em Budapeste. Além disso, o Trump exaltou a liberdade de expressão. Só que assim, é irônico que em um evento no qual as pessoas se reúnem para exaltar a liberdade de expressão, a própria liberdade da imprensa seja suprimida. Um jornalista do jornal inglês The Guardian foi expulso durante uma entrevista e veículos como a agência de notícias Associated Press não conseguiram credenciamento para participar do evento. A Hungria, ela é o epicentro da extrema-direita mundial, é onde o autoritarismo tem sido aplicado com sucesso e por meio das vias democráticas. O Orbán, ele foi eleito em 2010, já com maioria no parlamento. Em pouco tempo ele mudou a Constituição e aumentou o número de juízes da Suprema Corte de 11 para 15, ou seja, ele pôde indicar 4 novos ministros. No começo da pandemia de Covid-19, seu governo aprovou uma lei que prevê pena de até 5 anos de prisão para quem espalhar aquilo que for considerado pelo governo como desinformação. E com enorme controle do legislativo e do judiciário, o primeiro-ministro passou a censurar a oposição e a imprensa e a perseguir minorias. Na visão do Orbán, o movimento woke e a ideologia de gênero são exatamente como o comunismo e o marxismo, que dividem artificialmente a nação em minorias para provocar conflitos entre esses grupos. São irrefutáveis as semelhanças entre os discursos ultradireitistas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. A extrema-direita, por repudiar o intelectualismo, apela para atalhos no momento de desenvolver suas próprias visões de mundo. É por isso que essas ideologias são compartilhadas internacionalmente por uma rede de extremistas que, por mais que ocasionalmente sejam derrotados nas urnas, acabam por usar esses reveses para se organizarem de maneira mais eficiente. Eventos como a CPAC têm facilitado esse compartilhamento de táticas nefastas
nefastas e antidemocráticas. Se aqueles que se dispõem a defender a democracia quiserem dar um passo à frente dos que atacam, é preciso que essas táticas sejam imediatamente expostas pelo que realmente são: discursos de fachada que buscam erodir a democracia de dentro para fora. As retóricas antiglobalista ou anticultural woke, elas precisam ser desmascaradas antes que sejam contempladas como os resultados de observações brilhantes dos gênios da extrema-direita. Pouco foi falado no Brasil sobre a Conferência de Ação Política Conservadora, à beira do Rio Danúbio. Contudo, o que foi conversado lá dificilmente não vai ser pauta nas eleições brasileiras de 2024 e 2026. É de se compreender que a imprensa possa não querer dar espaço para os absurdos que são ditos nesses eventos. No entanto, o eleitor que compra esse tipo de discurso sente que algumas das suas preocupações não estão sendo levadas em conta pelos políticos tradicionais. E esses anseios, sim, devem ser ouvidos, desde que as soluções adotadas não sejam aquelas propostas pelos políticos autoritários. O autoritarismo é devastador e há inúmeros exemplos na história do seu potencial de danos. Monumentos como os sapatos à beira do Rio Danúbio servem para nos lembrar de um dos momentos mais sombrios da humanidade. A gente tem uma obrigação moral com as memórias de milhões de vítimas desses regimes, de não deixar que os sapatos à beira do Rio Danúbio sejam apenas réplicas metálicas, mas sim eternos símbolos dos aspectos mais importantes da democracia. E um deles é: ela nos protege de tiranos.